pessoal, eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as ligações químicas. Nós vamos definir o que são ligações e como que elas acontecem. Nós vamos entrar em detalhe em um dos tipos de ligação, que são as ligações iônicas. O que elas são, quais são as suas características, os compostos iônicos formados têm algumas propriedades, então nós vamos falar um pouquinho sobre elas. E como que nós damos nomes e representamos esses compostos. Então vamos começar a aula de hoje? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na aula de hoje é definir o que é uma ligação química. A ligação química, ela ocorre quando eu tenho dois ou mais átomos que eles vão se organizar, eles vão se agrupar através de uma atração que existe entre eles. E dessa atração, dessa ligação, vamos formar moléculas ou compostos atômicos, dependendo do tipo de ligação química que nós temos. Mas como que acontecem essas ligações químicas? Primeiro, nós temos que relembrar que os átomos, eles são formados por prótons e nêutrons que se encontram nos núcleos, e os elétrons que estão ali distribuídos em camadas, em várias camadas eletrônicas ou níveis de energia na eletrosfera. Geralmente, os átomos, quando eles estão isolados, eles não são considerados estáveis quimicamente. Nós temos como exceção os gases nobres. Mas os outros átomos, eles já não são considerados estáveis. E aí eles vão fazer essas ligações químicas a fim de adquirir essa estabilidade química. E aí, falando de estabilidade química, nós temos que entender a regra do octeto. Lembra-se que eu falei para vocês quando a gente estava falando de distribuição eletrônica e quando eu falei também da tabela periódica, nós falamos que os átomos, eles, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, na última camada, eles têm que ter no máximo 8 elétrons. Isso se origina da onde? Dessa regra do octeto. E o que ela diz para mim? Que o átomo só vai ser considerado quimicamente estável quando ele tiver esses 8 elétrons na sua última camada, ou camada de valência também chamada. E se ele não tiver, ele vai tender ou a ceder, doar elétrons, ou receber elétrons até que ele consiga 8 elétrons na camada de valência, e aí sim ser considerado quimicamente estável. Lembram-se que eu falei que a exceção era quem? Os gases nobres. Por quê? Porque os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência. Então, nessa tabela aí eu coloquei os átomos que fazem parte do grupo dos gases nobres. Com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, então ele preenche a camada K com 2 elétrons, então é quimicamente estável, todos os outros átomos pertencentes ao grupo dos gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada. Então, eles não precisam nem ceder elétrons e nem receber elétrons para se estabilizar, porque eles já estão estabilizados. Uma outra coisa que nós temos que aprender nessa aula é sobre a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis ela é uma representação gráfica dos elétrons ao longo das camadas de um átomo. Mas para nosso estudo nessa aula, nós vamos representar apenas a camada de valência, ou seja, a última camada eletrônica ou nível de energia de um átomo. Então, coloquei aqui 2 exemplos para vocês. O átomo de carbono tem na sua camada de valência 4 elétrons, ele tem 6 elétrons no total, 2 elétrons na camada K, e na camada L ele tem 4 elétrons. E como que eu represento essa camada de valência pela estrutura de Lewis? Com o símbolo do elemento químico, que é o C, e 4 pontinhos, né? 4 bolinhas ou 4 cruzinhas, né? Mas geralmente pontinhos. Para quê? Representar, cada pontinho representa um desses elétrons da camada de valência. Um outro exemplo é o átomo de cloro. O cloro tem 17 elétrons no total. Mas a sua distribuição eletrônica, nós temos a camada K com 2, a camada L com 8 e a camada M acabam sobrando 7 elétrons.
Então, vou representar através desses pontinhos, 7 pontinhos ao redor do símbolo Cl. E aí vale para qualquer outro átomo, sempre representando o número de pontinhos, o número de elétrons da sua camada de valência. Então, a estrutura de Lewis ela é muito prática para que nós possamos representar as ligações químicas. Como? Representando os átomos envolvidos nessas ligações e os elétrons que eles têm na sua camada de valência e como que ocorre essa ligação. Então, coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né? Então, o Cl2, então 2 átomos de cloro com os 7 pontinhos cada um, e o que eu circulei seria a ligação química estabelecida entre eles. A mesma coisa para o N2, que é o nitrogênio, né? Então, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência e ele estabelece 3 ligações químicas. Então, cada um, né, desses pontinhos que estão circulados entre os 2 átomos representa uma ligação química. O CH4, a mesma coisa, né? Então, cada uma das vezes que eu circulo os elétrons da camada de valência desses átomos, eu estou representando uma das ligações químicas. Então, ele ajuda muito para poder tornar visual como que acontecem as ligações químicas entre os átomos. Então, lembrando sempre da regra do quinteto, utilizando a estrutura de Lewis para poder representar as ligações, nós temos que ver quais são as ligações químicas. É um único tipo? Na verdade, não. Na verdade, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Nós temos as ligações chamadas de ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Na aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre ligação iônica. As demais ligações ficarão para aulas posteriores. Então, a ligação iônica, né? Como que ela acontece? Lembrando pelo nome iônica, lembra? Íons. Então, tem alguma coisa a ver? Tem. A ligação iônica é aquela em que ocorre a transferência de elétrons entre átomos, entre 2 átomos. Eu tenho um átomo que vai doar elétrons e um que vai receber elétrons. Então, quando eles doam e recebem elétrons, eles formam íons, daí o nome ligação iônica. Lembrando, a gente já viu íons, né? Como que eles se formam. Aquele que doa elétrons, aquele que cede os elétrons, vai ficar com uma carga positiva, esse recebe o nome de cátion. E o que recebe elétrons fica com uma carga negativa e recebe o nome de ânion. Então, a ligação iônica, eu posso dizer que é a ligação entre um cátion e um ânion. Que tipos de átomos que se transformam em cátions, que tipo de átomos que se transformam em ânions? Né? Ou que tipo de átomos que vão estabelecer essas ligações iônicas? Ligação iônica sempre acontece, lembrando lá da tabela periódica que nós vimos, entre um átomo do grupo dos metais e um átomo do grupo dos não metais. Coloquei essa ilustraçãozinha aqui bem bonitinha, bem engraçadinha, para representar, né, como que é a ligação iônica. Então, eu tenho aqui, né, um átomo, ele está doando, dando de presente um elétron para o outro átomo. Então, um doa e o outro recebe. Lembrem disso. Então, só lembrando um pouquinho da tabela periódica, lembram lá das famílias, das colunas da tabela periódica? Então, as famílias 1, 2 e 3, ou naquela nomenclatura mais antiga, 1A, 2A e 3A, eles têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua camada de valência. Então, eles têm tendência a doar esses elétrons. Para eles é mais fácil doar elétrons do que receber. Então, eles têm a tendência de formar cátions. Enquanto os não metais, que são lá da família 15, 16 e 17, ou 5A, 6A e 7A, que consequentemente tem 5 elétrons, 6 elétrons e 7 elétrons na camada de valência, a tendência deles é de receber elétrons e aí, consequentemente, eles formam ânions. Nesse tipo de ligação iônica, nós
a substância que é formada recebe o nome de composto iônico. Por quê? Porque é formado por íons, né? Então, sempre vai acontecer a transferência de elétrons da camada de valência de um átomo para a camada de valência do outro átomo, estabilizando os dois. Então, alguns exemplos de ligações iônicas. Exemplo mais clássico de ligação iônica. Nós temos aqui o cloreto de sódio, NaCl. É o sal de cozinha que vocês têm, que todo mundo usa. Então, nós temos, o átomo de sódio, que é o Na, com 11 elétrons no total, distribuindo pelas camadas eletrônicas ou níveis de energia. Na sua última camada, ele tem apenas um elétron. Então, ele vai doar esse elétron. Então, ele doa este elétron para o Cl, o cloro, que tem 17 elétrons no total, mas como a gente já viu, na camada de valência dele ele tem 7. Quando o sódio doa esse elétron, ele vai passar a ter apenas 2 camadas. Então, a camada K com 2 elétrons e a camada L com 8, se tornando estável quimicamente. O cloro, que tinha 7 elétrons, quando ele recebe esse 1 elétron a mais do sódio, ele passa a ter 8 elétrons na camada M, também se tornando estável. E aí, mais 2 exemplos de ligações iônicas, só para a gente complementar. Então, o Mg, magnésio, se vocês fizerem a distribuição eletrônica dele, vocês verificam que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa doar esses 2 elétrons. E o cloro, como nós já vimos, tem 7. Só que ele não conseguiria, então, o magnésio, doar os 2 elétrons para o mesmo átomo. Então, ele doa um para um átomo de cloro e o outro elétron ele doa para outro átomo de cloro. Então, aqui eu tenho uma ligação química, na verdade, 2 ligações químicas entre 3 átomos. Um átomo de magnésio que doa elétrons para 2 átomos de cloro. Mais um exemplo, bem parecido com o do magnésio, né? Do K2O, ou óxido de potássio. O K, com 1 elétron na sua camada de valência, doa para o oxigênio. O oxigênio, ele tem 6, então ele precisa receber 2. Ele recebe 1 de um átomo de potássio e recebe outro elétron de outro átomo de potássio. Os átomos de potássio se estabilizam e o oxigênio de 6, como ele recebeu 2, 6 mais 2, 8 elétrons, também se estabiliza. Então, como eu falei para vocês, as substâncias que são formadas através das ligações iônicas recebem o nome de compostos iônicos. E esses compostos têm algumas características, algumas propriedades deles, né? E quais são? Primeira, então, são todos sólidos quando se encontram em temperatura ambiente. Os pontos de fusão e de ebulição são bem altos. Lembrando, fusão, passagem do estado sólido para o líquido. Ebulição, passagem do estado líquido para o gasoso. Então, eles vão passar desses estados físicos, né, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, em temperaturas relativamente altas. São bons condutores de eletricidade quando eles estão em solução aquosa. O que quer dizer isso, professora? Solução aquosa significa quando eles estão misturados em água. Por que acontece isso? Quando eles são misturados em água, essas ligações químicas elas conseguem se quebrar e aí eu tenho a liberação dos íons, os íons positivos e os íons negativos. Então, eles conseguem conduzir a eletricidade. Os compostos iônicos, em sua grande maioria, são solúveis em água, ou seja, eu consigo misturá-los em água. E quando eles estão, né, no estado sólido, eles têm uma organização formando cristais.
E como que são determinadas as fórmulas desse composto? Então, eu tenho a ligação química se formando, eu formo uma substância, mas como que eu escrevo isso? Como eu escrevo a fórmula dessa substância? Eu tenho que lembrar que ela tem que ser a substância em si, o composto iônico em si, ele tem carga geral 0. Eu tenho um cátion e um ânion, mas o número total de elétrons cedidos e doados, eles têm que se anular. Então, o número de elétrons que foram cedidos tem que ser o número de elétrons que foram recebidos pelo outro ou pelos outros átomos. Então, a carga geral deles vai ser nula. Como que eu escrevo essa fórmula? Eu sempre coloco primeiro o símbolo do cátion e depois o símbolo do ânion. Exemplo, aqui eu tenho o cátion alumínio mais 3 e o ânion oxigênio menos 2. Quando eu coloco essa fórmula, do óxido, do trióxido de alumínio, eu vou ter o quê? A carga elétrica, a gente fala que a gente cruza, A carga elétrica do ânion vai se transformar no coeficiente do cátion. E a carga elétrica do cátion se transforma no coeficiente do ânion. Então, Al3 mais 3, O menos 2. A fórmula do composto formado, do composto iônico, vai ser Al2O3. Então, este composto iônico vai ser formado por 2 átomos de alumínio ligados em 3 átomos de oxigênio. Mais um exemplo. Mg mais 2, Cl menos 1. Vou de novo cruzar essas cargas, ok? O menos 1, a gente sempre cruza a carga sem o sinal de mais e de menos, tá? Só para lembrar. Então, o Cl menos 1, quando é 1, eu não preciso escrever. Então, fica Mg Cl, como a carga do magnésio é mais 2, Cl2. Até que é simples, né? Bem fácil. Aprendi a fórmula, mas como que eu dou um nome para esses compostos? Eu vou fazer o contrário. Quando eu coloco a fórmula, eu sempre escrevo o símbolo do cátion, seguido do símbolo do ânion. Agora, eu vou colocar, para dar o nome do composto, o nome do ânion, seguido do nome do cátion. Então, o NaCl. Na é o cátion, Cl é o ânion. Então, primeiro o nome do ânion, cloreto de sódio. CaF2. F, o ânion se chama fluoreto. O cátion se chama cálcio. Então, fluoreto de cálcio. Esse aqui até que é feia a fórmula, mas o nome não é tão difícil. Fe2SO4 3. Então, o SO4 é um ânion composto com mais de um átomo, tá? Ele é chamado de sulfato. E o ferro é um daqueles átomos que, quando se transformam em íons, eles podem se transformar em íons diferentes. Eu tenho íons de ferro com carga mais 2 e íons de ferro com carga mais 3. Alguns metais, alguns átomos, eles têm essa capacidade de formar íons diferentes. Então, vai ser sulfato de ferro. Qual íon de ferro? Não é o de carga mais 3? Então, sulfato de ferro 3. Professora, eu vou ter que decorar o nome desses cátions e desses ânions? De jeito nenhum. O que vocês vão precisar ter é, além da tabela periódica, que é sempre uma forma de consulta, tem mais 2 tabelas que vocês precisam ter. É a tabela de cátions e a tabela de ânions, tá? Vocês conseguem facilmente isso na internet, mas eu vou deixar aqui no link para vocês. Então, só lembrando,
Na hora de colocar o nome, sempre primeiro o nome do ânion e depois o nome do cátion. Ao contrário, na hora de colocar a fórmula. Na fórmula, primeiro o símbolo do cátion, depois o símbolo do ânion. Ok? Então, pessoal, hoje nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós falamos um pouquinho sobre o que são as ligações químicas, por que elas precisam ocorrer e nós falamos sobre as ligações iônicas. Como que elas ocorrem, como que ocorre essa transferência de elétrons de um átomo para o outro, como eu represento isso através da estrutura de Lewis e através da fórmula do composto iônico. Nós também vimos como eu posso dar nome a esses compostos utilizando as tabelas de cátions e de ânions. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando de ligações químicas, mas dessa vez nós vamos falar sobre as ligações covalentes. Então, até a próxima aula, pessoal!